Sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui em São Paulo, é 1150526622. Como toda quinta-feira, Gente do MPD que Fala. É a parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E representando o MPD, a promotora de justiça, a doutora Fabíola Sucassas. Prazer tê-la aqui, doutora Fabíola. Prazer é meu, Zancopé. Prazer é meu também estar ao lado dos doutores Jorge Eluf, doutor Dávio, doutor Calandra. Muita satisfação poder aqui, como única mulher na banca, falar sobre violência contra a mulher. Doutor Henrique Nelson Calandra. Prazer tê-lo aqui, doutor Calandra. Boa tarde, Zancopé, e alô aos nossos ouvintes e telespectadores. É sempre um prazer voltar a essa tribuna maravilhosa, acompanhado por os colegas tão queridos, alguns de mais tempo, outros de menos tempo, mas todos com uma longa trajetória no mundo do direito. Vou repetir uma pergunta que tenho feito com insistência para o senhor. Já vai completar um ano que o senhor está fora das atividades de tanto tempo. São quantos mil sentenças? Eu dei 40 mil votos no segundo grau, mais de 40 mil. Atendi 500 mil de pessoas no primeiro grau. E agora estou, vamos dizer, gozando de todo esse tempo. Eu tenho 50 e poucos anos de contribuição previdenciária, né? Comecei a trabalhar, tinha 12 anos de idade. Esse ano completo 59 anos de trabalho, agora um pouquinho menos, né? E tenho feito trabalhos voluntários para a comunidade, algumas coisas no campo do direito também, trocando algumas ideias. As pessoas o procuram muito para consultar, como consultor. O que eu faria? Posso fazer? Não posso fazer? Muita gente quer saber minha opinião sobre muita coisa, né? E a gente tem que medir muito o passo, porque o mundo mudou muito aqui do lado de fora. A gente passa quase 40 anos dentro do tribunal. A hora que abrem a porta e diz você não está mais nesse ambiente e você sai para fora. Estava falando com o Jorge sobre a Luísa Eluf, que o primeiro júri da vida acho que ela fez comigo, como promotora. E a Luísa é um talento maravilhoso também. E ela também deixou o Ministério Público. E a gente, depois de tantos anos, praticamente confinado, ou dentro da Procuradoria, ou dentro do tribunal, ou dentro de casa, nós acabamos cumprindo mais tempo de reclusão do que todos os réus que nós já condenamos. Né? E quando abre a porta é uma sensação muito diferente. Um mundo muito mudado, um mundo com tanta violência, com tanta agressão aos cidadãos, aqueles que mais deveriam respeitar o direito do povo, são aqueles que mais agridem o povo, bisbilhotice, conversas gravadas. A gente encontra pessoas aí que se põem a vender segredos de conversa em troca de delação premiada. São várias novidades. E a pergunta que fica, será que isso é democrático? Democracia é isso? Nós que vivemos no regime anterior, não é? Onde muitas vezes a gente reunia no centro acadêmico para tomar uns golinhos de bebida e escrever um jornal com 4 páginas, diziam que a gente ia derrubar o governo, no dia seguinte estava todo mundo preso. E o jornal não saía. Ninguém derrubava governo nenhum com aquele jornaleco de 4 páginas, né? Mas todo mundo estava preso preventivamente. Quando chegava perante o delegado, colega nosso, né, profissional do direito, ele falava, isso aqui é um bando de inconsequentes, manda eles estudar para não tomar 0 na prova. Doutor Jorge Eluf, prazer tê-lo aqui, doutor Eluf.
Prazer é todo meu, Zancopé, mais uma vez aqui nessa bancada tão seleta, com uma mulher, mas qualificadíssima, né? Que é a doutora Fabiola. É um prazer estar ao seu lado. O Dávio, nosso já colega de outros programas, e o nosso desembargador querido Nelson Calandra, que ele está aposentado, mas é um aposentado ativo, Sim. que é uma grande diferença. Além do que, ele não exerceu apenas a magistratura com proficiência, ele também foi um líder da classe, ele foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, né, doutor Nelson? É verdade, eu tive a honra de defender de todo o coração o Ministério Público, que queriam destruir o Ministério Público com essas emendas constitucionais que de vez em quando alguém arruma, queriam destruir a advocacia, e eu acho que sem magistratura forte, sem Ministério Público com poderes para investigar, o Ministério Público não pode ser uma peça imóvel, não é uma estátua de sal. E eu fui para a rua junto com os dirigentes do Ministério Público, junto com o Roberto Liviano, que é o presidente do Ministério Público Democrático, e ao Senado e à Câmara, para defender essas instituições centenárias que precisam que o brasileiro não tenha essa... Normalmente nós somos muito recolhidos nas nossas manifestações, falam os maus, calam os bons. E também com a participação da advocacia nesse tripé, né? É verdade. Sem dúvida. É verdade. Uma advocacia forte. Também conosco o advogado previdenciário, Dr. Dávio Zarzana Júnior. Prazer tê-lo aqui, Dr. Dávio. Prazer, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Nessa banca seleta, como já foi dito, reitero todos os cumprimentos e creio que eu vou fazer essa apresentação breve porque os temas são bastante polêmicos e vão gerar uma boa discussão. Sem dúvida alguma, é assunto em todos os locais, em todos os momentos. O estupro coletivo contra uma cidadã no Rio de Janeiro traz as manchetes a violência sistemática e crescente que as mulheres sofrem no Brasil. Uma barbárie que precisa ser profundamente empreendida ou compreendida em nosso meio social e em nossas relações, a fim de permitir uma verdadeira reviravolta de forma como enfrentamos a violência contra as mulheres. Doutora Fabiola, doutor Jorge Luff, doutor Dávio, doutor Calandra, a senhora já se manifestou por defesa do direito da mulher? Sim, sim. Contra a violência, acho que é o termo melhor, né? Sim. Na verdade, é uma questão que já é pauta do Ministério Público. Eu faço parte do GVID, que é o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e faço parte do Núcleo Leste 2, que representa um movimento de 30% de toda a cidade de São Paulo, que abarca uma região de 3 milhões de pessoas. E o grupo, que nasceu em 2012, é um grupo que já vem com uma filosofia de defesa contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. E eu iniciei com esse trabalho em 2013. Eu acho muito importante abordar isso, porque é uma pauta que já existe dentro do Ministério Público. O grupo já estabelece projetos para discutir a violência de gênero, especialmente contra as mulheres. E esse grupo, apesar de nós termos uma atribuição, né, junto a varas criminais, não necessariamente criminais, porque o juizado ele tem uma competência, digamos, híbrida, né? É uma atribuição que acaba de um promotor criminal que precisa sair de seus gabinetes para conversar com a sociedade, para fazer prevalecer aquilo que a Constituição prevê, que é a defesa dos direitos sociais. Então, a importância de ressaltar isso é justamente para trazer, para mostrar que é uma pauta do Ministério Público, que essa conversa com a sociedade vem sendo mantida. Nós temos os trabalhos voltados à capacitação de profissionais das diversas áreas, que enfoca a temática da violência contra a mulher como algo a ser de pauta de todos os serviços que acabam atendendo mulheres. E nesse caso específico no Rio de Janeiro?
Bom, esse caso específico no Rio de Janeiro é um caso emblemático, mas que não traz novidade à realidade do estupro no país, né? Não traz novidade porque os estupros são crimes, né? É um crime absolutamente grave, é considerado hediondo, causa uma intensa repulsa social. Obviamente que esse caso veio à tona, trouxe esse assunto diante de várias circunstâncias. Colocamos aí, né, um estupro praticado por muitos homens, né, um estupro grupal. Existe uma pesquisa em que, inclusive, revela que 15% dos estupros são estupros cometidos por 2 ou mais homens. E traz também essa questão de uma adolescente de 16 anos, numa comunidade tomada pelo tráfico, e uma adolescente dopada. Adolescente esta que teve um filho aos 13 anos. Aos 13 anos, então, ela também foi estuprada. Doutor Eluf, quando o senhor se manifesta, eu não sei se, como advogado... Eu concordo plenamente Sim. com a doutora Fabiola. Acho que esse é um caso emblemático, extremamente grave, mas, infelizmente, é recorrente. São fatos corriqueiros. Agora, eles não chegariam na mídia como esse chegou? Esse chegou por causa da rede social, né? Da ousadia dos meliantes, né? Que, aliás, é bom que se diga, a delegada que está cuidando do caso, ela colocou o dedo na ferida, dizendo que os traficantes que têm essa aura de fazer trabalho social para a sua comunidade, como benfeitores... Desempenhar o papel do governo. Exatamente. Na verdade, eles são os algozes da sociedade, daquela população vulnerável que existe ao seu redor. Eles são algozes, eles praticam crimes contra a própria comunidade. Os traficantes, é o que eu disse, né? Isso. Exatamente por isso deve-se acabar com essa mistificação aí que existe, que os traficantes eles trazem benefícios onde o Estado não chega. Que eles são bonzinhos para a comunidade. Pelo contrário, são pessoas extremamente cruéis, e o que está demonstrado aí nesse caso. E acho que, depois desses fatos, aí começa a correr atrás, o legislativo começa a correr atrás, querendo agravar as penas. Eu acho que está tudo bem, correto, embora já exista uma previsão no próprio Código Penal, né, de agravamento da pena no caso de estupro praticado por dois ou mais agentes. Mas eu acho que tem que ser mais rigoroso ainda. Mas, infelizmente, a questão cultural, a questão do desamparo das mulheres que se veem vítimas desse fato, elas são simplesmente... Nesse caso não houve tanto desamparo porque a mídia tomou conta aí esse caso tomou conta da mídia mundial, mas normalmente as mulheres ficam desamparadas e relegadas ao abandono e têm que se virar por si mesmas. É necessário que a gente dê um respaldo, inclusive uma assistência jurídica para as mulheres vítimas desse tipo de crime. Doutor Dávio. Desculpe interromper. Eu queria dizer sobre essa questão da pena, né? Essa cultura, né, do legislativo querer agravar essas penas, mas aí eu faço um reclamo, que as penas que nós já temos, que elas sejam aplicadas acima do mínimo legal, que sejam as circunstâncias do artigo 59 devidamente apreciadas. Por que eu falo isso? Na Lei Maria da Penha, nós temos um dispositivo em que houve um aumento da pena máxima do crime de lesão corporal. Dificilmente nós vemos uma aplicação acima do mínimo legal nos crimes de lesão corporal leve, de natureza leve. É a cultura da fixação da pena no mínimo. Outro dia eu ouvi no rádio a respeito de um roubo, por exemplo, porque eu já sei que essa pena, disse que a pena do roubo normalmente se aplica em 5 anos e 4 meses, que seria o usual no mínimo legal no caso de um roubo agravado. Mas aí eu pergunto, por que será que já existe essa cultura até de esperar essa pena? Então, no caso da lesão corporal leve, que é algo que no nosso grupo é um delito muito recorrente, ao lado dos estupros praticados contra crianças e adolescentes pelos seus pais, tios, e aí nós vamos pensar em dificuldade até de estabelecer uma política pública para proteger essas crianças, essas vítimas. Mas, no caso da lesão corporal, nós vemos mulheres que são espancadas,
um legista conclui que aquela lesão é de natureza leve e, apesar da vítima dizer em audiência toda a violência institucional que ela sofreu ao denunciar essa violência, ao dizer todas as consequências psicológicas negativas que aquilo lhe trouxe, as penas são aplicadas no mínimo em 3 meses, não em 3 anos, que é o máximo. Então, aí vai uma crítica dessa postura do legislador de sempre querer responder à sociedade como se essa fosse uma solução. Ok. Doutor Dávio? Bom, primeiro... Guardando o doutor Calandra para proferir a sentença. Bom, eu disso não sou culpado, porque eu nunca dei pena no mínimo, mas esse pecado eu não tenho. De toda forma, quer dizer, pela parte que me toca, né, me declaro absolvido. Eu tinha que provocar um pouco, doutor Calandra. Que fazer um concurso para ver quem eu absolvia, mas a gente sempre tratava com rigor casos de agressão a qualquer pessoa, de modo particular a mulher. E eu fui responsável, junto com o Ministério Público, de introduzirmos no Código Penal a figura do feminicídio, porque eu acho que há crimes que têm uma carga de ódio, de gênero, muito maior do que o próprio tipo básico daquele crime. Foi o caso que aconteceu com a Patrícia Ciori. Ela foi assassinada porque era mulher, porque era juíza e porque cumpria a lei. Então, a condição feminina dela fez acrescentar requintes de crueldade na execução dela. Quer dizer, a execução dela diante da família, com 23 tiros, diante dos filhos, do marido, no local da residência dela, saindo do trabalho, é algo que tem um requinte de perversidade. Agora, quando aquilo que nós chamamos nas campanhas publicitárias de pátria educadora, a pátria educadora não educa, vem uma cascata de coisas que acabam, o Estado não atinge a sua finalidade. Não por falta de juiz, promotor, advogado, testemunha, de parte. E a cena mais patética que eu apreciei, um relato de hoje conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, meu colega Sérgio de Souza, que é juiz no Estado do Espírito Santo e integra o Conselho do Ministério Público, o relato de uma vítima de violência doméstica que ligava para a polícia e a polícia perguntava lá na capital do Espírito Santo qual o seu nome, qual o seu RG, e daqui a pouco cessa as coisas, uma pessoa pega o telefone e fala, olha, tem uma mulher aqui caída, esfaqueada e morta. Quer dizer, enquanto a polícia tinha despreparo para atender um caso desse, porque se o policial tivesse um mínimo de preparo, onde já localizava o telefone e mandava imediatamente uma equipe para resgatar a mulher. Isso foram 3, 4 vezes que a mulher ligou para a polícia antes de ser morta diante de um telefone público. E uma pessoa pega o telefone, olha, agora não precisa mais, viu? A mulher já está morta, foi esfaqueada por uma pessoa que saiu correndo aqui com uma faca ensanguentada, presumo que deva ser o marido dela. Quer dizer, então, o César Bittencourt escreveu um livro, foi vice-presidente do nosso querido OAB Federal, e o César escreveu um livro, quando era integrante do Ministério Público, a tese de mestrado dele diz falência da pena de prisão. Quer dizer, se você confina as pessoas dentro de um presídio, e dentro do presídio quem manda não é o Estado, é uma organização criminosa, você acaba criando, atrás daqueles muros opacos, não um lugar de resolver problema de violência, uma fábrica de violência contra a sociedade. Doutor Calandra, o doutor Eluf, há instantes, falou que os legisladores, nesta hora, estão todos correndo para novas leis, né? Para não sei o quê, mas o senhor já ouviu essa pergunta inúmeras vezes e eu repito, há necessidade de novas leis? Os Estados Unidos têm a pena de castração química, para aqueles que são incuráveis nessa prática de... houve uma pessoa que saiu do presídio aqui de Franco da Rocha, foi para a rua, estuprou e matou 12 meninos. Né? Porque nós, juízes,
meninos, Meninos. que nós recebemos um atestado dos médicos dizendo que a pessoa tinha que ser tratada fora do estabelecimento penitenciário dedicado a pessoas com problemas mentais. Só que lá fora não tinha ninguém do Estado para acompanhar, não tinha uma família acolhedora, e a pessoa se põe a matar jovens, que era aquela tara, aquela coisa da violência incontrolável que ele tinha. Eu acho que nós temos que pensar seriamente em medidas mais duras. E eu acho que queria até me associar aqui à observação do Dr. Jorge Eluffi, como grande advogado e grande professor que ele percebeu que nós começamos a caminhar para a solução desse problema em algumas comunidades. A doutora Cristiane Bento, que é a advogada encarregada desse caso, ela puxou para dentro do processo criminal os chefes do tráfico no local onde ocorreu a violência. Do mesmo modo que o Supremo Tribunal fez em relação aos grandes empresários brasileiros, que havia essa fraude generalizada, desvio de dinheiro público, uma série de irregularidades, e o Supremo, tanto na gestão do ministro Joaquim Barbosa como agora, tem aplicado a teoria do Klaus Roxin. Ou seja, você é responsável não só por aquilo que você faz diretamente, mas por aquilo que você, sendo responsável por isso, permite que aconteça no local onde você domina aquele fato. Quer dizer, eu penso que a hora que esses chefões do tráfico foram jogados para dentro das ações penais, que eles não fiquem só lá mandando, que eles estão sujeitos a penas elevadas, no dia que dentro do presídio for obrigatório o trabalho para cumprir pena, porque nós, na sociedade, o que acontece? Eu sei que as organizações humanitárias, com certeza, vão ficar arrepiadas com o que eu vou falar, mas eu acho que é o sentimento que eu tenho. Se nós que não matamos ninguém, não cometemos nenhum delito, se nós não trabalharmos, nós não temos nem alimentação dentro da nossa casa, em nome do quê? Aqueles que estão dentro do estabelecimento penitenciário não podem cometer nenhuma atividade de trabalho, não fazem absolutamente nada, se dedicam a incomodar a gente com sequestro simulado, organizar novas ações criminosas, não é? Essa ação criminosa contra essa jovem foi, de algum modo, gerada dentro de um estabelecimento penitenciário, ou dentro de uma organização criminosa que lança os seus tentáculos para a sociedade. Então, o preso tem todo o direito ao tratamento humanitário, mas ele tem que ter atividade, tem que ter trabalho dentro do presídio. Senão aquilo vira uma fábrica de violência. E é isso que nós não podemos fazer. Eu tenho dito que muitos de nós imaginam que constrói aquele presídio com aqueles muros enormes de concreto e fixa a pena de prisão perpétua, nós resolvemos o problema da violência. Não. Ali começa o nosso problema, porque nós não olhamos para dentro do presídio. Então, a propósito, Zancopé, eu gostaria de acrescentar a perfeita exposição dos fatos pelo Dr. Calandra, que nós devemos, sim, ter presídios para isolar essas pessoas que causam danos à sociedade, mas, ao mesmo tempo, devemos também fazer um trabalho de humanização dos presídios, para poder permitir que essas pessoas tenham a oportunidade de se ressocializar, de trabalhar, para, no fim, não se tornar um mero depositário, lá, depósito de gente. Mero hóspede do governo. Jogada à sua própria sorte e quando saem de lá, saem de forma muito mais, mais perigosa. Nós temos que fazer uma campanha de humanização dos presídios. Eu ainda não investir nisso. O tema é bastante polêmico. E eu sei que daqui a pouco vai ter outras entrevistas. Não sei nem por onde começar a comentar esse caso, porque eu até comentei com algumas pessoas, 1 hora de programa, infelizmente, não dá para você abordar toda a complexidade do que aconteceu nesse caso do estupro coletivo. Tá? Então, o ponto de partida, eu vou falar rapidamente, o ponto de partida é: estupro é crime hediondo, tem que ser punido, tem que achar os responsáveis e tem que punir.
Ponto número 1. Ponto número 2. Eu disse que eu ia trazer uma polêmica, porque sempre a polêmica é necessária para os debates. Nós estamos, nesse caso, com um pequeno problema de informações, porque chega a todo tempo uma série de informações sobre este caso específico, e nós temos medo de tomar uma decisão precipitada, porque o volume de informações é muito grande. Então, por exemplo, para você que está ouvindo a gente, foi falado que o delegado que recebeu a moça foi afastado. Muito bem. Depois agora tem uma delegada, não é isso? Uma delegada que assumiu o caso. Diz que o primeiro laudo que saiu não apontou indícios de violência. Eu não sei se isso é verdade, mas a gente ouve essas informações. Então vamos lá. Só estou colocando as informações que foram saindo. A vítima teria se submetido ao exame 5 dias depois. 5 dias depois, aquela coisa tal. Outra coisa que foi falada foi que ela, na verdade, que o tipo penal, você precisa do consciente. Você tem que violar, tem que ser contra o desejo da vítima. E que o laudo teria indicado que houve consentimento da vítima, que não eram 30 pessoas, que eram menos. Ou seja, a gente recebeu um monte de informações. Aí você fala, não, peraí, o estupro ele tem que ser... Se eram 30, foram 20, qual é a diferença? Não, mas isso que eu estou falando. A questão que eu estou colocando não é essa. A questão que eu estou colocando é, a não ser quem foi que falou, acho que foi o doutor Eluf, todos os finais de semana isso acontece. Isso, pelo menos em São Paulo e Rio de Janeiro. É uma coisa bárbara, uma coisa horrível. Acabaram de ser falado de coisa até com crianças que é feito esse negócio. É um absurdo. Só que este especificamente, esse delegado afastado, chegou a informação depois que a menina que foi no Fantástico não era a menina que foi estuprada, foi outra menina que se apresentou na delegacia. Aí você fala, bom, isso é um absurdo, isso é uma mentira. Nós estamos numa situação de guerra de comunicação que, para este caso específico, parece que está havendo como que eu posso dizer? Uma superexposição desse caso, o que não tira o problema, entendeu? Eu não sei o que está... Fica uma coisa, você fica até preocupado. Eu acho que é uma ingerência no trabalho, porque eu acho que a gente tem que discutir o fenômeno. Não, eu digo, mas porque você agora, fica... adentrar na maneira como o delegado atua, isso não é função nossa. Exatamente. Porque... Nossa, discutir o fenômeno, refletir soluções, porque, na verdade, esses estupros acontecem a cada 11 minutos, segundo as estatísticas oficiais. E tem outras coisas também, por exemplo, eu já pronunciei isso antes, eu também estudei o tema por muitos anos, eu li a bibliografia especializada, eu não concordo com a questão da nomenclatura gênero, eu concordo com a nomenclatura sexo, eu não vejo nenhum menor problema nisso. Outra coisa, tem uma questão do feminismo também, radical, que eu acho extremamente perigosa. Eu tenho aqui a frase, não estou falando desse caso do estupro, mas estou falando porque depois teve uma repercussão que se desdobrou em temas complexos que são muito perigosos. Então, por exemplo, aqui eu recebi correu nas redes sociais depois, então várias feministas, ativistas não do Brasil, mas proeminentes, que diziam coisas que você ficava assustado. Então, por exemplo, uma feminista de sobrenome Dworkin, você pode procurar na internet depois no Google, ela dizia o seguinte: eu quero ver um homem espancado até uma polpa sangrenta com um salto alto enfiado em sua boca, como uma maçã na boca de um porco. Teve uma outra feminista que falou o seguinte, a McKinney, né? McKinney. Todo sexo, mesmo consensual entre um casal, é um ato de violência perpetrado contra a mulher. Aí você teve uma outra feminista chamada Jeffreys, que disse o seguinte: quando uma mulher chega ao orgasmo com um homem, ela só está colaborando com o sistema patriarcal, erotizando sua própria opressão. E, para finalizar, uma feminista de sobrenome Gordon. A família nuclear deve ser destruída, seja qual for o seu sentido último, com o desmembramento das aliás, o desmembramento das famílias agora é um processo objetivamente revolucionário. Quer dizer, a discussão desse tema, no qual os culpados têm que ser punidos do estupro, gerou um desdobramento que foi para um lado que não tem nada a ver. Perfeito. Sim, a gente precisa ir para o intervalo. Eu lamento o início eu disso disse tudo que era polêmico, não dá tempo. Gente que fala retornará em instantes. Tem que dar o direito de resposta. Não, né? eu sempre falei, não, polêmica tem que ser aqui, trazida, não dá, é muita coisa, não dá. Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué.
Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Vocês estão conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, eu quero abordar contigo hoje o passe livre estudantil, medida social que visa estimular principalmente o acesso do jovem à escola. Passe livre funciona de que forma, Gisele? Então, Zancopé, nem todos os estudantes, principalmente os da rede pública de ensino, possuem condições de pagar a passagem até a escola. Pensando nisso, o governo criou o Passe Livre Estudantil, que tem como fim isentar os jovens das tarifas cobradas nos transportes públicos. O objetivo principal é fazer com que o jovem volte para a escola. O Passe Livre é válido para metrô, CPTM, MTU. E o benefício funciona da seguinte maneira. No primeiro semestre, serão concedidos no máximo 48 viagens por mês,
totalmente gratuitas, com limite de 2 embarques por dia. No segundo semestre, serão concedidas no máximo 24 viagens por mês, também gratuitas. As viagens não são cumulativas, portanto, devem ser realizadas dentro do próprio mês de concessão. Gisele, a pergunta pode parecer absurda, já que estamos falando de passe estudantil, mas quem tem direito? Alunos do ensino fundamental ou do ensino médio da rede pública, alunos de universidades privadas que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, alunos de universidades privadas que sejam beneficiários do FIES ou do ProUni, alunos de universidades privadas que sejam beneficiários do Bolsa de Estudo ou de cotas sociais e que comprovem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, alunos de cursos técnicos, tecnológicos ou profissionalizantes, sejam de instituições públicas ou privadas que possuam renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Gisele, esclarece para a gente qual o caminho para se conseguir o passe livre estudantil. Zancopé, para ter direito ao benefício, o interessado deve procurar a sua instituição de ensino e solicitar o cartão que dá direito ao passe livre estudantil. A instituição vai solicitar os documentos necessários que comprovem os requisitos exigidos pelo programa para depois entrar em contato com a SP Trans, que vai providenciar o cartão passe livre do estudante. Para quem vai renovar, somente fazer a matrícula e solicitar no ato a renovação do benefício, pois o aluno já possui o cadastro nos respectivos órgãos de transportes públicos, seja a CPTM, a SP Trans, MTU, BOM, o BEM e o BEM Fácil, e demais linhas metropolitanas da capital e regiões participantes deste projeto. Gisele Souza. Oi, pois não? Não, para mais informações, é somente acessar www.governobrasil.com, Zancopé. Grato, Gisele. Uma boa tarde. Obrigada a vocês, uma boa tarde. A nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações para aqueles que acompanham o Gente que Fala. Hoje, gente do MPD que fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, a promotora de justiça, a doutora Fabiola Sucassas, o advogado Jorge Luffy, o advogado previdenciário, doutor Dávio Zarzana Júnior e o desembargador Henrique Nelson Calandra. Eu posso continuar anunciando o show como desembargador, né? Eu teria que acrescentar... Só perco o título no dia que morrer. Ainda estou vivo. Olha, né? parece, né, que é descabido, mas não é. A gente fica com um problema terrível quando vem políticos, deputado, mantém o título, né? Mas se ele perdeu a eleição, o adversário dele fala, ele não é deputado. Aí coisas desse tipo. Mas na Câmara Federal é considerado deputado. Sim, mas senador. Quando está num debate desse aqui, eles quase se pegam quando eu anuncio alguém que não está no exercício mais como deputado, esse tipo de coisa. Agora, hoje eu sou advogado, né? Sou inscrito na OAB. Não advogo de verdade, mas... Muita honra para a classe. Mas, doutora Fabiola, a gente estava ainda sobre o assunto do estupro no Rio de Janeiro, o que chama muita atenção, repercussão internacional, e eu interrompi a todos para o intervalo e a senhora quer acrescentar ainda mais. Sim, só para complementar a questão do advogado, eu gosto de dizer que o promotor de justiça é advogado da sociedade. Sim, todos somos advogados. Sim, claro. Né? Bom, eu fiquei muito incomodada com a provocação, porque, doutor Dávio, o feminismo não se confunde com violência. Feminismo é a busca de igualdade de direitos. Não existe um feminismo que é contra os homens. Existe eu discordo, aqui a busca de garantias de direitos. Eu concordo, sou feminista e não gosto dessa maneira de colocar feminismo radical, feminismo X, Y. Existe um só, que é esse, de busca de igualdade de direitos. E é essa a luta primária. Agora, se pessoas são agressivas, sendo feministas ou não, aí é outra questão. Eu acho que daí não tem que se confundir, né, o feminismo. Nesse ponto, a nossa Constituição é feminista. A nossa Constituição consagrou o feminismo.
porque ela estabeleceu a igualdade de gêneros, de sexos, como prefere o doutor. Sim, por favor. Então é uma Constituição feminista, posso dizer. Certo. Não, eu discordo totalmente. E fala sobre essa questão de gênero. A discordância faz parte, não tem Essa importância. questão de gênero e sexo, né? Nós trabalhamos muito isso, e eu vou até intercalar esse assunto com o trabalho que nós fazemos com comunidades. Porque o trabalho do grupo de enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher, enfrentar a violência em geral, nós precisamos conversar com a comunidade. E nós temos um trabalho que é de capacitação de agentes comunitários de saúde em Cidade Tiradentes, que é um dos bairros mais vulneráveis na questão da garantia dos direitos humanos. Estamos com esse trabalho em Guaianazes, em Lajeado, que também é considerado de grande vulnerabilidade, para discutir sobre gênero, sobre violência contra a mulher, capacitar profundamente aquelas pessoas, aqueles profissionais de saúde que vão a essas comunidades tomadas pelo tráfico, batem na porta de todas as casas ali todos os meses para falar sobre direitos da mulher. Gênero é uma construção social, não se trata de diferença biológica. E é justamente essa construção social, aquilo que se construiu ao longo do tempo, ao longo do espaço, ao longo da história, é que nós encontramos práticas como essa. Nós podemos dizer que o estupro, e essa é uma discussão que nós temos no nosso grupo, o estupro é marcado, né, na sua maioria, por uma violência de gênero contra a mulher. Okay. A última pesquisa... Doutor Otávio, eu quero aproveitar o senhor aqui para mudar completamente de assunto. É a réplica. Não é réplica, porque nem tem uma coisa da tréplica, Previdência. porque eu gostaria que o senhor esclarecesse um detalhe. O Congresso prorrogou a DRU, né? Desvinculação de receitas da União, até não sei. Aí eles falam, agora nós temos dinheiro para a saúde, quando justificam a prorrogação da desvinculação. Eu fiquei ouvindo, né, a argumentação daqueles que... Então, como agora? Né? Então, eu posso tirar mais 10% de onde? Mais 30% de onde? Isso vai impactar então, o que acontece? A Seguridade Social no Brasil ela é formada pela Previdência, pela Saúde, pela Assistência. Sempre que entram as contribuições sociais no sistema, 20% era retirado como a DRU, a desvinculação das receitas da União. Agora, esse percentual foi aumentado para 30% até 2023. Ou seja, as contribuições sociais elas têm que ser aplicadas conforme as finalidades constitucionalmente previstas. Se elas não são aplicadas, elas estão sendo aplicadas em um outro local. Seja lá qual for esse local, isso impacta diretamente na possibilidade de uma reforma da Previdência. Como que você vai fazer um cálculo sobre qual é o futuro que o Brasil precisa com referência à Previdência Social, se você já está contando com a prorrogação da DRU com um percentual maior? Então, isso já foi falado em diversos programas, que quando você fala em déficit da Previdência, você não leva em consideração, muitas vezes, esses desvios que são autorizados pela própria lei. Ou, às vezes, até por uma emenda, ou até, às vezes, por uma... Não importa a forma, mas esses desvios existem. Então, no cálculo do déficit, estes desvios não estão sendo considerados. Então, por isso que não se pode fazer uma reforma da Previdência que viole os direitos e garantias constitucionais, os direitos adquiridos pelos segurados. Não se pode fazer. Não se pode fazer uma reforma previdenciária com pressa. Porque a mulher e o homem têm que ser protegidos pela Constituição. Mas, previdenciariamente também falando, mas de uma forma em que seja previsto alguma forma de transição, algum mecanismo de transição, e não de uma forma rápida. Ora, se eu já tenho a prorrogação da DRU até 2023, sabendo que 30% dos recursos que deveriam ser aplicados em benefícios previdenciários ou em outras finalidades da Seguridade não serão aplicados ali, eu já tenho um problema, eu já estou antevendo um problema atuarial para toda a Previdência Social no Brasil. Eu fico um pouco temeroso com a Previdência Social no Brasil daqui a alguns anos, da forma como ela está sendo encarada hoje. Porque não é só no Brasil, também há o risco de colapso de muitos sistemas previdenciários pelo mundo afora. Isso é muito perigoso. Então, que seja feita a coisa de forma ordeira, de forma técnica, e não de forma precipitada. Muito menos uma reforma dentro de 180 dias. Isso não existe.
E tomara que o governo postergue isso para após, se vai haver a confirmação de impeachment. Ninguém não vai, enfim, quer reforma previdenciária exatamente, nesse país. Independentemente se o sindicato está se manifestando, não é isso. É que não se Dr. pode fazer uma coisa Calandra com pressa. não era né? concursado ainda e não queriam. O problema Explique dessa... a Eu debati isso com o Silvio Costa, deputado Silvio Costa, ele é muito radical, né? Ele é formado em física. Não parece, né? Mas é. E nós debatemos muito o orçamento da União. Ele e o Gilmar Machado, que hoje é prefeito de Uberlândia. E mais outros lá, e tantos outros. E o debate esquentou, quase que saímos no tapa lá, discutindo o orçamento. Porque eu defendi exatamente isso que o doutor Dávio acabou de falar. A contabilidade pública, será que Deus poderia mandar, por favor, um José do Egito para a gente? Alguém que entenda de números e que faça essa contabilidade da Previdência de verdade. Querem reformar a aposentadoria de juízes e promotores. Só que as nossas carteiras previdenciárias em relação a juízes e promotores, ela é estável, ela não dá R$1 de gasto para o governo, porque ela é estável. Nós ficamos naquele sonho, você procurador, você procurador-geral, você isso, você aquilo, você juiz da capital, quero ser desembargador no tribunal, quero ser ministro, passar a vida você está dentro do tribunal. Então, nosso grau de contribuição é de 45, 43 anos, no mínimo, para chegar ao tempo de aposentadoria com 70 anos. Então, nossas carteiras são estáveis. A primeira coisa que falo, juiz tem aposentadoria privilegiada, mas ninguém fala que a gente, desde que entra, paga previdência sobre tudo que ganha, e agora o benefício é 10 salários mínimos para o juiz e o promotor do século XXI. E tem o direito adquirido também. Não, e dizendo que nós damos prejuízo. Quer dizer, e eu discutia com o Silvio Costa e outros deputados e senadores essa coisa da contabilidade real. Querem discutir números? Está aqui meus números. Vamos discutir esses números. O número da previdência comum do trabalhador que trabalha vinculado ao INSS também não é esse que está apontado. Por quê? Porque jogaram para dentro do sistema uma quantidade enorme de beneficiários que nunca contribuíram com nada. Né? E isso, ao invés de ser contabilizado como gasto social do governo, entrou tudo isso na conta da Previdência. E Previdência o que é? Desde o tempo dos ferroviários, né? Quando foi criado o primeiro Instituto de Previdência no Brasil. É contribuição longa para depois ter uma aposentadoria, para poder uma aposentadoria proporcional àquilo que você recebeu. Davi, me conta. Das previdências privadas, qual delas dá prejuízo e não consegue pagar? Para não dizer que nenhuma, eu vou falar difícil dizer, pronto. Nem a previdência, nem a previdência é deficitária, né? O que dizem que a previdência é deficitária é um engodo muito grande. Eu não sei para quem é a pergunta, eu sei que é do Jaime do Jardim Bom Filhole, eu não consigo ler o início lá. Deve ser para o Dr. Calandra. Qual a posição do senhor sobre depoimento por videoconferência? Olha, século XXI chegou, 22 está mostrando o dedo para o nosso nariz, não é? E a sociedade tem que evoluir. Eu me lembro de um interrogatório, Zancopé, de um criminoso famigerado, eu não vou repetir o nome, que esse povo que mais gosta é de notoriedade, e ele tinha que depor no Fórum de Jundiaí, porque assassinou uma mulher, por engano. Deu um tiro nas costas da mulher, arrancou o coração da mulher com um fuzil AR-15, pensando que era uma pessoa que ele queria eliminar. Por engano. Mas matou. Né? E no dia do júri, teve que parar o fórum, ninguém podia fazer audiência. As crianças não foram à escola, foi tudo fechado no centro de Jundiaí. Barricadas e policiamento ostensivo. Avião a jato para trazer o sujeito lá de onde veio. Ele senta diante do juiz e diz assim: meu nome, seu nome, fulano de tal. Eu sou empresário, exijo que o senhor me qualifique como empresário. Chefe de tráfico de drogas. A acusação que me faz é injusta. Quer dizer, você acha que tem sentido eu trazer um homem de um presídio de segurança máxima, onde ameaçaram jogar um míssil contra o presídio para libertar ele,
né? Traz ele para o Fórum de Jundiaí, para a cidade, para você dizer que é empresário. Não dá, né? Doutor Jorge Eluf. Então a videoconferência funcione bem. A redução da maioridade penal voltou à pauta da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O texto é bastante longo, mas isso resume. De novo, redução da maioridade penal. Outro tema recorrente, né, Zancopé? Sim. Nós sempre, aliás, na esteira desses crimes hediondos de repercussão, sempre se fala da redução da maioridade penal, como se fosse um remédio para todos os males, né? É que agora tem um aditivo, né? A nova proposta exclui o crime de tráfico de drogas. Porque geralmente os traficantes maiores usam os meninos, os aviõezinhos, como os aviões. Então, realmente, acho até que é sensato aí dentro dessa insensatez diante da nossa realidade, confesso. Como é insensato dentro porque nós temos um país cuja realidade é completamente distinta e a Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou diversas vezes contrariamente à redução da maioridade penal. Não porque entendamos que os menores também não sejam passíveis de punição, acho que sim, mas aí dentro de uma outra perspectiva, talvez o aperfeiçoamento do Estatuto da Criança e do Adolescente, criação de métodos de prevenção, de cura ou de tratamento dessas crianças, mas não jogá-los num presídio com os maiores, onde certamente não vai trazer nenhum benefício para esses meninos e meninas e vão voltar para a sociedade de forma muito mais violenta, já escolados na escola do crime, que são os nossos presídios de hoje. Então, enquanto não houver uma reformulação dos presídios, uma humanização dos presídios, uma educação permanente do Estado com relação a essas crianças, eu entendo que é uma medida que não vai trazer nenhum benefício para a sociedade. Doutora Fabiola, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os processos de julgamentos de crimes relativos ao rompimento da barragem em Mariana ficarão sob responsabilidade da Justiça Federal. O que significa isso? Através de um conflito, né? Conflito de competência. Foi, né? A questão do conflito. Eu lamento, porque quando eu leio uma notícia dessa, as vítimas que são as responsáveis. Por que estavam ali na hora que a barreira se rompeu? E na verdade, assim, nós tivemos uma experiência no nosso núcleo sobre essa questão de conflito de competência, né? Alguns delitos, eles precisam de uma resposta imediata, o processo tem que seguir, né? Há quanto tempo que aconteceu e isso foi decidido agora, né? Mas, enfim, nós tivemos, inclusive, nos casos de estupros, sobre o fundamento de que esses estupros praticados contra crianças e adolescentes não seriam crimes de competência das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque a vulnerabilidade não estaria na condição do gênero, não, e sim na idade. E isso atrasou os processos de uma maneira, até os nossos pedidos de medida protetiva demoraram até anos para serem apreciados. Essa decisão aqui está tudo parado desde março. Então. E aí a gente vai ter que esperar. Parece pouco, mas sim, é muito tempo. Nós precisamos de uma resposta, né? Precisamos de uma resposta. Agora, como nós fazemos o nosso trabalho, é um trabalho de competência da Justiça Estadual. Trabalhei muito tempo com crimes ambientais, estou longe dessa esfera, mas eu acredito que se a Justiça Federal tiver que responder, se entender que existem interesses da União relacionados, que se dê, então, uma resposta adequada e merecida a esse tipo de tragédia que foi no Brasil, né? Doutor Eluf, pois não? Eu acho que se justifica, Zancopé, porque aí é um crime ambiental de proporções... como disse, nacionais. Por que eles estavam nacionais, ali, né? Atingiu vários estados, né? Prejudicou inúmeras populações de diversos estados. Eu acho que, até para se viabilizar uma decisão uniforme para todos esses casos de lesão ao meio ambiente e às pessoas vitimadas, tem que ser feita talvez uma jurisdição federal, porque eu acho que foram delitos de âmbito nacional. Não sei se o doutor Calandra concorda com isso. Existe uma coisa que
essa questão da competência federal e estadual, que é essa disputa que muitas vezes ocorre entre as instituições. No meu ponto de vista, o Ministério Público e a Justiça são nacionais, não é? Então tem que somar forças em vez de se dividir. E às vezes entram aí vaidades pelo meio das coisas e acabam, vamos dizer, a Justiça Federal é mais importante que a estadual, esse tipo de coisa. Não há essa importância maior ou menor. Todos exercem o mesmo tipo de atividade, com essa separação derivada, por exemplo, desse caso aqui que envolveu vários estados, como disse o doutor Jorge. Tem que haver realmente uma justiça que possa resolver de modo igualitário para todos. Quem está em Minas, quem está no Espírito Santo, ou outros estados que possam ter sido afetados por essa destruição da barragem. Mas o que nós fazemos no judiciário, quando surge um conflito, um acha que é competência dele, o outro também, nós designamos um deles para tocar o processo, até que o tribunal decida em definitivo de quem é a competência. Então, acho que não há prejuízo para o andamento das coisas se... Falta bom senso, doutor Calandra. Eu sonho com o dia que a justiça brasileira seja nacional, nem federal, nem estadual, nem do trabalho, nem disso, nem daquilo. Cada um vai trabalhar segundo a sua especialidade, mas uma justiça única, nacional. É isso que o Brasil precisa. Doutor Calandra, não temos tempo. Agradeço mais uma vez tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, quero homenagear o Ministério Público na pessoa da nossa querida colega de trabalho, a doutora Fabiola, que vem acrescentar e muito aqui no nosso debate. A visão feminina é algo realmente necessário. Mulher brasileira, eu que tenho uma mãe que foi mãe de 8 filhos, que é mãe de 8 filhos, está viva até hoje com 96 anos, e que na hora de entrar para uma cirurgia gravíssima, chama os filhos, dá a mão para eles, reza uma salve rainha, se coloca na mão dos médicos e sai de uma cirurgia de 6 horas falando e andando. Essa é a mulher brasileira. Essa é a mulher que é minha mãe. Essa é a mulher que nunca teve uma empregada doméstica dentro de casa, ajudou meu pai a trabalhar, nos criou, nos ensinou a ler e escrever, mesmo tendo só 2º ano primário, e é para essa mulher que nós devemos olhar. Mulher que tem que votar, tem que decidir, tem que ser senadora, tem que ser deputada, promotora, presidente da República, mulher que tem destaque, tem que receber destaque no Brasil. E eu homenageei o Ministério Público na sua pessoa, doutora, e que o seu exemplo possa servir para muita gente que muitas vezes se limita a vencer aquele expediente e encerra, tranca a gaveta e vai embora para casa. A senhora é mãe, a senhora é professora, a senhora é promotora, a senhora é militante de uma causa de um Brasil diferente. Um Brasil que realmente eduque e mude o destino de todos nós. Grato. Doutor Dávio, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela participação, pelo convite. Apenas dizendo, fiquei até comovido com o exemplo de mulher, uma mulher que reza a salve rainha, uma mulher que não tem preconceito com a religiosidade que está tão em falta hoje no nosso país, e com isso eu agradeço a participação também. Doutor Jorge Eluf, obrigado por ter vindo. Zancopé, eu que agradeço mais uma vez o honroso convite e o prazer de estar aqui em companhia de brilhantes expositores e especialmente a doutora Fabiola, que eu gostaria de homenagear, porque ela é a única mulher da bancada, mas com a qualidade superior das mulheres. Então, eu homenageio a doutora Fabiola. Doutora Fabiola Sucasas, o nosso Gente do MPD que Fala é possível graças à parceria do movimento do Ministério Público Democrático que a senhora representa hoje. Muito obrigada, fiquei tocada pelas palavras do doutor Calandra, doutor Jorge, doutor Dávio. Eu gostaria de dizer que eu sou a única mulher aqui na banca, mas como bem lembrou o doutor Calandra, todos aqui têm uma mãe, uma mulher nas suas histórias. E é por conta dessas mulheres que nós, todos, homens e mulheres, precisamos nos unir contra qualquer tipo de discriminação, contra qualquer tipo de desrespeito. Eu gosto sempre de dizer, no final das nossas capacitações, lembrando Exupéry,
que nós, quando nós fazemos o nosso trabalho, nós não temos como prever o futuro, mas nós temos que permitir que ele aconteça. E é essa nossa mensagem, essa mensagem que o Ministério Público Democrático quer deixar, que nós precisamos deixar que esse futuro promissor de respeito aconteça. Não temos tempo para mais nada. Gente que fala estará de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.